Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo quadro do canal do Barão, o Barão da Matrix. Aqui nós vamos abordar temas sobre comunicação, democracia, liberdade de expressão, internet, tecnologia e discutir mecanismos de como nós podemos proporcionar mais diversidade e pluralidade de vozes no espaço público de debate. Eu sou Renata Miele, jornalista, e toda semana estarei aqui com vocês. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Aliás, deixe lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal para receber nossas notificações e novidades. Eu queria convidar você também para conhecer os outros quadros do Barão. Nós recentemente estreamos o Barão Sindical, comandado pela querida Rita Casaro, e temos também o Comunicação e Trabalho, com a Ana Flávia Marques. Além desses produtos novos, nós temos o Pitaco do Barão, que é comandado pelo Altamiro Borges, e o De Olho na Mídia, com o Laurindo Lalo Leal Filho. E temos também muitos conteúdos de seminários, cursos, debates, entrevistas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma passadinha no nosso canal e conheça mais os nossos conteúdos. Então, gente, o assunto que eu trouxe para discutir com vocês hoje é essa proposta de decreto que o Bolsonaro quer editar para regulamentar o Marco Civil da internet. Mas o que tem de tão importante nessa proposta que merece destaque aqui na nossa coluna? Eu vou dar uma resumida e depois a gente explica melhor. O que o Bolsonaro pretende com esse decreto é proibir que os responsáveis pelas páginas na internet, blogs, sites de notícias, sites de receitas culinárias, sites de vendas de produtos, plataformas de redes sociais como Facebook, YouTube, Instagram, qualquer site da internet. Seja proibido, então, de moderar conteúdos de terceiros sem ordem judicial. E ele quer fazer isso por decreto, que é uma prerrogativa que o presidente da República tem de editar normas para regulamentar leis. Só que esse decreto modifica a lei e ele quer fazer isso sem debate público, sem passar pelo Congresso Nacional. Vamos entender um pouco melhor o que representa e quais perigos isso pode trazer para a internet e para a liberdade de expressão? Primeiro vamos voltar um pouco e destacar o que está previsto no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que estabelece direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil. Ele define princípios que devem guiar o uso da internet, como liberdade de expressão, privacidade e proteção de dados dos usuários, a neutralidade da rede, entre outros. Também reconhece o acesso à internet como um direito de todos os brasileiros e brasileiras. O Marco Civil da Internet é uma referência internacional de como construir uma legislação de forma participativa, colaborativa e democrática. Apesar de não ter tido como foco a moderação de conteúdos, o Marco Civil da Internet estabeleceu um regime de responsabilidade para os chamados provedores de aplicação, que buscasse estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de expressão dos seus usuários e que, ao mesmo tempo, não responsabilizasse esses provedores pelos conteúdos postados por terceiros, a não ser que, mediante ordem judicial, este provedor de aplicação se recusasse a retirar determinado conteúdo. Assim, o Marco Civil da Internet não fala de hipóteses e nem de procedimentos para moderação de conteúdo, mas cria um regime de responsabilidade para dar segurança jurídica a empresas e a usuários. Essa saída do Marco Civil da Internet buscou equilibrar direitos. De um lado, para impedir que os provedores de aplicação, ou seja, os sites e as plataformas de redes sociais, retirassem conteúdos por simples notificação, ou denúncia, uma reclamação extrajudicial. Ou seja, você tem um desafeto da internet que vai lá, faz uma denúncia, diz que você o caluniou, e aí a plataforma vai e retira esse conteúdo. Isso poderia gerar um ambiente de estímulo das plataformas para remover de forma arbitrária e discricionária conteúdos da internet,
gerando um impacto negativo, um cerceamento para a liberdade de expressão. De outro lado, também criou um ambiente no qual as plataformas, à luz dos seus termos de uso e da legislação brasileira, pudesse ter mecanismos ágeis de moderar conteúdos, como, por exemplo, discurso de ódio, racismo, homofobia, entre outras coisas, nas suas plataformas de rede social. O decreto que Bolsonaro quer editar altera esse regime de responsabilidade e passa a proibir que as plataformas façam moderação de conteúdo. Elas só poderão fazê-lo a partir de ordem judicial. O que ele quer com isso é exatamente impedir que as plataformas possam fazer a exclusão e a moderação de conteúdos que tratem, por exemplo, da cloroquina como uma medicação para o tratamento da Covid-19 ou de conteúdos de desinformação no processo eleitoral. Não vamos nos iludir. Um presidente que viola sistematicamente a liberdade de expressão, que ameaça jornalistas, comunicadores e veículos de comunicação, que incita a violência contra a imprensa, não virou do dia para a noite o paladino da liberdade de expressão. Proibir que os provedores de aplicação possam fazer moderação de conteúdo sem ordem judicial não é garantir a liberdade de expressão. Nós estamos num cenário onde centenas de milhares de conteúdos são postados na internet todos os dias. Um nível de moderação é necessária para garantir o espaço público de debate. De acordo com a Constituição, o presidente pode baixar decretos para regulamentar o que está previsto na lei. Ele não pode criar novas previsões dentro da lei. E o Bolsonaro faz isso com esse decreto. Primeiro, muda o regime de responsabilidade, portanto, altera o que estava previsto na lei. E, além disso, prevê hipóteses de moderação de conteúdo para casos de direito autoral, o que está expressamente vedado na lei, já que tem um artigo que estabelece que isso deve ser tratado por lei específica, e também estipula novas sanções para as empresas que não seguirem o que está estabelecido no decreto. Esses aspectos configuram uma flagrante inconstitucionalidade do decreto do Bolsonaro. Agora, apontados os problemas no decreto que o Bolsonaro pretende editar, é preciso fazer um destaque. A sociedade tem que se organizar para discutir mecanismos democráticos que definam as hipóteses e quais os procedimentos que as plataformas podem utilizar para moderar conteúdos de terceiros. Ou seja, nós precisamos limitar o poder que essas plataformas têm de decidir o que pode ou não circular no seu interior. Essa decisão não pode ser privada, discricionária. Ela precisa ser feita com base em parâmetros públicos para garantir tanto a liberdade de expressão quanto a democracia no nosso país. Sem dúvida que nós precisamos enfrentar o debate sobre a moderação de conteúdo no interior dessas plataformas digitais. Mas já há uma iniciativa em andamento na Câmara dos Deputados que enfrenta parte desse problema. É o projeto de lei número 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News, que já traz muitas previsões de ampliação da transparência, de criação de um devido processo legal que impõe às plataformas a necessidade de notificar usuários quando ela fizer alguma moderação de conteúdo, de receber uma contestação, de explicar o motivo de determinada moderação, ou seja, é preciso sim criar regras, mas essas regras têm que ser discutidas de forma ampla, aberta, e o melhor caminho é esse projeto de lei que já está, inclusive, em tramitação na Câmara. Ou seja, pessoal, a questão é complexa e de suma importância. Envolve direitos fundamentais como liberdade de expressão e privacidade. E está diretamente relacionado com a construção de um ambiente público de debate mais saudável e democrático. Mas uma coisa é certa: esse problema não será resolvido por decreto, muito menos por um decreto do Bolsonaro. Agora vamos receber aqui na nossa Matrix o advogado e especialista em direitos digitais,
Carlos Afonso de Souza, que é do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Oi, Carlos Afonso, tudo bem com você? Tudo certo? Carlos Afonso, muito obrigado por você ter topado ser a nossa cobaia aqui no nosso quadro de lançamento do Barão na Matrix. Vamos lá. E a gente escolheu para isso o tema da proposta de decreto que o Bolsonaro quer editar para regulamentar, né, novamente o Marco Civil da Internet. Então, minha primeira pergunta para você é: o Marco Civil da Internet já tem um decreto de regulamentação de maio de 2016. O que mudou de lá para cá? Por que é necessário um novo decreto? É mesmo necessário? Olha, Renata, o decreto de 2016, ele trata basicamente de alguns temas que o próprio Marco Civil, a própria lei, demandava regulamentação. Questões, inclusive, muito importantes, como as exceções ao princípio da neutralidade da rede, tratando de questões como spam e outras do gênero. Essa proposta de decreto que apareceu recentemente, ela, na verdade, não é demandada pelo texto da lei. Inclusive, o encaixe dela na regulamentação do Marco Civil é um pouco estranho. Ela procura regulamentar o artigo 8º do Marco Civil da Internet, que fala que sem privacidade e sem liberdade de expressão, você não tem pleno acesso à internet. Esse é um artigo principiológico, não é necessariamente um artigo que demandasse esse grau de regulamentação que esse decreto traz. O que ele parece fazer é trabalhar com o tema de moderação de conteúdo. E o decreto inverte um pouco a lógica, ele traz uma série de itens que as plataformas podem moderar, que elas podem excluir sem ordem judicial. A gente vai falar daqui a pouquinho que o que é mais curioso não é tanto o que entrou na lista, mas sim o que ficou de fora dela. Né? No final das contas, a gente não deveria ter lista nenhuma, mas já que aparece no decreto, vale prestar atenção nisso. O que isso impacta concretamente na vida das empresas que possuem páginas, né, provedores de aplicação, conforme diz o Marco Civil e o decreto, e os usuários? O que aconteceria, por exemplo, com páginas como o Mercado Livre ou a Amazon? Isso impacta essas páginas? Impacta e impacta bastante. O decreto tem 2 artigos para prestar muita atenção. O 2b determina quais são as hipóteses em que as empresas podem excluir uma conta de um usuário. E essas hipóteses, elas estão muito ligadas ao fato de você se passar por outro, de você estar inadimplente com os serviços contratados ou você utilizar um robô para expandir a sua comunicação. Salvo essas 3 hipóteses, as páginas não podem, as empresas não podem excluir essa conta, salvo por ordem judicial. Então, elas precisam ir ao judiciário para excluir conta de usuários em qualquer situação que não sejam essas 3. No artigo 2c, existem as hipóteses de moderação de conteúdo. Aí não é mais a conta, é o conteúdo que é postado, que é publicado. Mas sim, pegando sua pergunta, o que acontece com os chamados marketplaces? Essas são plataformas de comércio eletrônico que dependem muito de ofertas que são criadas pelos seus usuários. Esses produtos não são vendidos pela plataforma, grande parte das vezes, mas sim pelos seus usuários. Na medida em que eu tenho um decreto que, regulamentando o Marco Civil da Internet, acaba prendendo a exclusão de contas a essas 3 hipóteses e conteúdo apenas ao que está marcado no decreto, situações vão acontecer, como, por exemplo, algumas das plataformas proíbem a venda de livros no formato digital, justamente para impedir pirataria. Esse é o tipo de situação que, se eu quiser ir lá e vender um livro em formato digital, mesmo as regras dessas empresas dizendo que eu não posso fazer isso, as plataformas não vão poder me excluir. Elas vão ter que ir ao judiciário para excluir a minha conta nessas plataformas. Ou seja, burocratiza muito a governança, a gestão dessas plataformas de comércio eletrônico. E também impacta o usuário, né, CAF, porque você pode estar sujeito a usuários que fazem esse processo de venda de produtos que podem ser, sei lá, não entregarem os produtos vendidos ou entregarem produtos com avarias e depois você também não tem nem como. Então, o usuário também vai ser prejudicado no caso desses marketplaces, não é mesmo?
e acaba impactando o sistema criado por esses marketplaces para orientar o consumidor sobre quem está na outra ponta. Então, você tem sistemas de nota, de avaliação, de comentários, que, em última instância, se você chegar com uma nota que seja abaixo de um determinado patamar, a plataforma acaba excluindo a sua conta. Isso não vai mais poder acontecer. Então, na verdade, eu tenho um estímulo para que usuários que não estejam cumprindo as regras da plataforma continuem por lá. E o que que acontece com os sites dos tipos blogs, blogs de notícias, sites de notícia, Folha de São Paulo, sei lá, grandes jornais? Eles são impactados por esse decreto? Sim, e esse é um grande problema, porque a gente está muito acostumado a pensar que rede social é uma coisa e os sites de notícia da imprensa como um todo trabalham com um outro universo com regras jurídicas que atingem a esses dois universos de maneira distinta. Agora, quando a gente fala especificamente no caso do decreto, a gente sabe que muitos sites de notícia, muitos sites da imprensa, abrem uma aba para comentários. Então, eles ali vão ter conteúdo que vem de terceiros, que vem dos seus usuários. Os jornais vão ter uma restrição na forma pela qual eles podem moderar conteúdo, e da mesma maneira, só vão conseguir excluir a conta de um usuário que esteja causando problema ali, se esse usuário estiver usando o robô ou se fazendo passar por outra pessoa. Ou seja, mais um incentivo para que usuários que causem problemas continuem nas plataformas, restringindo, amarrando a habilidade das plataformas de gerir o seu próprio espaço. Elas vão ter que recorrer ao judiciário para isso. Mas por que isso é duplamente preocupante? Porque no judiciário brasileiro, nós já temos casos de veículos de imprensa que, na sua versão online, foram responsabilizados por conta de comentários postados em suas páginas. Então, não é que a matéria do jornal foi o objeto danoso, mas sim o comentário feito por um terceiro sobre esse conteúdo. Isso, inclusive, chegou até ao STJ. Então, o que o decreto faz é tornar ainda mais arriscado esse negócio de você ser um site de imprensa e abrir para comentários dos seus usuários. Então, sites noticiosos também entram na mira do decreto. E o Wikipedia? Wikipedia acaba sendo talvez o melhor exemplo dessa situação de sites que dependem do conhecimento, do conteúdo que está nas pontas, né, na ponta das redes, na franja das redes. E que a beleza desse site está justamente na reunião desse conhecimento completamente descentralizado. A gente tem uma questão importante em sites como o Wikipedia, que é a formação de uma comunidade para controlar, checar a veracidade do que é colocado, garantir que os verbetes tenham fontes, que tenham referências. Na medida em que o decreto apenas permite a exclusão de contas nessas três hipóteses que a gente falou, isso é um problema para a Wikipedia. Porque, primeiro, não tem como você estar inadimplente com a Wikipedia não é paga. Né? Se você não estiver usando um robô para atualizar verbete, ou se você estiver fazendo passar por outra pessoa, você vai poder editar a Wikipedia da maneira mais doida que você quiser. Vai dar trabalho do cão para os editores da Wikipedia. Então, a comunidade Wikipedia brasileira já começa a se preparar, porque você vai ter que corrigir um monte de coisa e você não vai poder excluir essa pessoa, esse usuário da plataforma. Ele, de novo, continua protegido pelo decreto. E isso atinge páginas do poder público também? Por exemplo, Câmara dos Deputados, prefeituras, câmaras municipais, que tenham espaços de comentários, de interatividade. Isso vai atingir essas páginas também? Sim, porque o decreto não faz distinção entre páginas públicas ou privadas. Na medida em que você se enquadre como um provedor de aplicações na internet, você pode acabar atraindo o regime do decreto. O decreto prevê algumas exceções de conteúdos que podem ser moderados sem ordem judicial. Quais são essas exceções e elas são suficientes para dar conta da multiplicidade de questões envolvendo postagem de conteúdos hoje na internet? Olha, Renata, a própria lógica me parece estar tecnicamente errada. A gente não deveria ter um índex, né, de situações que podem ser proibidas nas redes sociais, cravadas num decreto.
A gente deveria ter, ao contrário, uma situação em que esse tipo de exceção não encontra esse rol, enfim, na legislação como um todo. Então, primeiro, me parece que a técnica já é complicada, mas sim, entrando nessa lista de exceções, que a plataforma poderia moderar, lá existem situações como cenas de sexo e nudez, questões ligadas ao uso de drogas e ao estímulo de uso de drogas, violência contra animais, determinados tipos de crime. Todas essas hipóteses podem ser removidas sem ordem judicial por conta das plataformas. Já criticamos o fato dessa lista existir, que ela em si é um problema. Mas mais interessante do que a lista existir é o que não entrou na lista. E o que não entrou na lista? Não entrou na lista cloroquina, discurso antivacina, desinformação. Esse é um tipo de conteúdo que as plataformas simplesmente não podem tocar se esse decreto passar a vigorar. Então, se o decreto estivesse hoje em vigor, posts sobre tratamento precoce, cloroquina, discurso antivacina e de desinformação, inclusive em âmbito eleitoral, precisarão ser removidos através de ordem judicial para cada conteúdo. Imagina a confusão que vai ser isso. Então, acho que a gente pode resumir aqui, é como se fosse uma situação em que o que nos preocupa é não só o fato da lista existir, mas também aquilo que a lista não fala. E o que ela não fala é muito revelador, inclusive, das intenções do decreto. Exatamente. E aí eu te pergunto, a justificativa do decreto é garantir a liberdade de expressão. Essa proibição atinge esse objetivo? Não, porque no final das contas ela parte de uma visão enviesada de liberdade de expressão, que é uma liberdade de expressão absoluta. Enfim, nenhum direito é absoluto, isso é quase um mantra repetido nos meios jurídicos, mas especialmente no caso da liberdade de expressão, acho que vale dizer que por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha, nos últimos anos, favorecido uma chamada posição preferencial ou privilegiada à proteção da liberdade de expressão, isso não significa que a liberdade de expressão deve prevalecer contra tudo e contra todos. Eu não tenho, não é protegido pela liberdade de expressão eu ter um discurso que é a prática de um crime, que ataca direitos de outras pessoas. E aí me parece muito revelador também que o decreto fale muito em direito autoral, quase como que se dizendo, o meu discurso ele é tão blindado que ele não só é protegido pela liberdade de expressão, aqui vista como absoluta, mas ele também é uma criação intelectual minha. Então, consequentemente, nada pode ser feito com esse discurso, o que é também uma visão deturpada dos direitos autorais. Os direitos autorais, como qualquer direito fundamental, precisam ser ponderados com os outros direitos fundamentais, constantes ali do artigo 5º da Constituição Federal. E nesse ponto, até o Marco Civil já dá uma pista, porque o próprio Marco Civil da Internet, no artigo 19, quando diz que violações ao direito autoral serão tratadas na legislação específica, diz ponderando, equilibrando com a liberdade de expressão. Caf, se você pudesse utilizar uma imagem, né, para representar os perigos que esse decreto pode trazer para nossa convivência em internet, para a liberdade de expressão e para a própria democracia, que imagem seria essa? Olha, Renata, eu no artigo para a Folha usei a imagem da Alice através do espelho, né, que é o livro do Lewis Carroll, que eu acho que é bem revelador desse ponto. No Alice através do espelho, a Alice atravessa um espelho e lá ela encontra o mundo dos contrários. E no mundo dos contrários, correr te deixa no mesmo lugar. Ler as coisas é tudo de trás para frente. Então, me parece que esse decreto ele é o mundo dos contrários da internet. E não é no mundo dos contrários que a gente deveria viver. Então, é importante a gente sair desse mundo do espelho e entender a internet como uma regulação que precisa ser feita, mas não nesse caminho. A gente tem que lutar por mais transparência, mais coerência, mais auditabilidade na forma pela qual as plataformas atuam, mas não simplesmente impedindo as plataformas de atuar sobre conteúdo que é nocivo, que é danoso. Isso torna a internet pior. Obrigada, Carlos Afonso, foi ótimo o papo. Aliás, eu queria dizer para quem está nos assistindo, para que siga o Carlos Afonso no Twitter, porque o Ei, Twitter coitados.
O Twitter dele é um dos melhores Twitters para você se manter informado sobre internet, tecnologia, direitos. Então fica aqui embaixo o endereço do Twitter dele e queria agradecer, CAF, e agradecer todos vocês por este bate-papo e até o próximo Barão na Matrix. Muito obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau.